Chama UFSCar informa. Olá, hoje é sábado, dia 16 de janeiro de 2021 e esse é o seu Chama UFSCar informa, uma produção do movimento Chama UFSCar pela democracia. Ana Beatriz de Oliveira, docente do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, foi nomeada ontem reitora da universidade. Bia, parte da equipe da chapa vencedora na pesquisa eleitoral, era a segunda colocada da lista tríplice enviada ao MEC e tomará posse em Brasília na próxima quarta-feira. Mas e o que pensa a nova reitora da UFSCar? Fernanda Castellano Rodrigues, docente do Departamento de Letras e conselheira do Consune e do COASSE, conversou com Ana Beatriz. Olá, Ana Beatriz de Oliveira, reitora nomeada da UFSCar. Quero primeiramente agradecer sua disponibilidade de conversar conosco do Chama e com a comunidade sobre o momento atual do processo de sucessão da reitoria, em que tivemos grandes novidades. Eu quero fazer a primeira pergunta, Bia, sobre como a Chapa 2 recebeu a notícia da sua nomeação e quais foram as decisões que a Chapa tomou em torno desta nomeação. Olá, Fernanda. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, agradecendo pelo convite e cumprimentando todos os membros do movimento Chama UFSCar, parabenizando vocês pela iniciativa de construírem esse movimento em torno das representações colegiadas. É muito importante que haja essa troca, entre os representantes e os representados nos conselhos superiores da UFSCar. Então, parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço pelo convite para essa nossa conversa. A comunidade da UFSCar certamente está bastante apreensiva com os últimos acontecimentos e essa nossa troca é bastante importante para tranquilizar todas e todos. Bem, em relação a essa sua pergunta, Fernanda, nós fizemos uma live na sexta-feira à tarde em que nós esclarecemos e conversamos com a comunidade um pouco sobre como vai se dar esse processo. Antes de detalhar um pouco mais, eu não posso deixar de manifestar o meu lamento profundo pelo fato da gente não ter o nome do professor Adilson indicado como reitor da UFSCar. Ele foi o nome que encabeçou a Chapa 2, a pessoa que liderou todo o processo de construção da equipe, da proposta, da campanha, da transição. Então, a UFSCar perde uma pessoa bastante experiente e que estava muito dedicada a tudo isso, Por outro lado, eu também preciso falar para as pessoas que eu estou me sinto bastante preparada para implementar o projeto que foi escolhido na eleição. Participei desde o início das atividades de composição da chapa, de elaboração do projeto, e tenho estado à frente dos processos de discussão e construção da UFSCar há algum tempo. Mesmo assim, repito a minha surpresa e indignação ao receber a minha nomeação como reitora da UFSCar. Nós conversamos bastante assim que chegou a notícia, conversamos na equipe, conversamos com pessoas que nós já convidamos para fazer parte do trabalho de gestão superior da UFSCar e, analisando o cenário que nós temos, seria bastante complicado uma negativa a essa nomeação. Isso aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, toda a comunidade deve ter acompanhado também, e aconteceu conosco novamente. Não aceitar essa nomeação implicaria em abrir um limbo institucional, criar uma situação ainda mais grave de crise, porque a reitoria da UFSCar poderia ser ocupada por qualquer nome indicado pela presidência. Nós teríamos, de fato, um interventor na universidade. E todo o projeto que foi construído e escolhido para a gestão nos próximos 4 anos não poderia ser implementado. O meu compromisso com a universidade, ele, como eu disse, tenho participado há algum tempo dos processos de construção e ele é bastante forte, Comentei na live que o que me moveu e me move a fazer parte
disso tudo é a construção de uma universidade em que eu acredito, que seja democrática, principalmente, né, havendo espaço para que todas as posições sejam colocadas, que seja inclusiva, que tenha excelência, que seja inovadora, que seja plural, diversa. Então, eu também não poderia me furtar a não assumir essa indicação, né? Se esse for o desejo da universidade, claro, acho que é importante deixar isso claro. Então, considerando tudo isso, nós ponderamos e colocamos para a comunidade universitária na nossa live os seguintes passos, né? O que a gente vai fazer a partir da nomeação? Primeira coisa é tomar posse e assumir a gestão da UFSCar. Então, farei isso, já estou em contato com o MEC. A posse vai acontecer na quarta-feira, dia 20, às 15 horas, em Brasília. Feito isso, a gente precisa exonerar a gestão pro tempore, nomear a professora Jesus como vice-reitora. Acho que esse é um ato muito importante, porque ele marca o respeito à escolha da universidade e à lista tríplice elaborada pelo Colégio Eleitoral. A professora Jesus encabeça a lista tríplice de vice-reitor. Feito isso, nós vamos nomear os pró-reitores e pró-reitores adjuntos, todos. Então, é importante que a comunidade se tranquilize, toda a equipe formada pelo professor Adilson, ela será mantida. A única troca que precisará ser feita é na PROEX, né? Eu estava indicada para assumir a pró-reitoria de extensão, e com a minha saída para assumir a reitoria, a professora Dulcinei, que era a candidata pró-reitora adjunta da PROEX, vai assumir a pró-reitoria, e nós convidamos o professor Fábio Gonçalves Pinto, do Departamento de Morfologia e Patologia, para assumir como pró-reitor adjunto da PROEX. O professor Fábio tem bastante experiência na pró-reitoria de extensão, atuou ativamente como conselheiro nos últimos 4 anos, e nós temos certeza que ele vai trazer uma contribuição muito importante. E eu agradeço os dois por terem aceitado de cara esse desafio, né, de seguir apoiando a UFSCar. E a gente também vai fazer a nomeação dos demais cargos que já estão previstos. É fundamental isso para garantir a continuidade das atividades da universidade e estruturar a UFSCar para a gente superar o cenário de crise que está instalado, não só a crise política pela nomeação, né, do reitor eleito, mas também a crise da pandemia da Covid-19. A gente está vivendo aí uma segunda onda da pandemia, impactos importantes no ensino, na pesquisa e na extensão, que precisam ser enfrentados e superados. Então, esse é o terceiro passo. E, por fim, né, com a equipe completa, nós vamos convocar o Conselho Universitário para que a situação que a gente está vivendo, que a gente está discutindo aqui, ela seja pautada, e para que a comunidade, representada pelo colegiado máximo, discuta qual é a melhor maneira da gente superar essa crise. Eu vou seguir à disposição da UFSCar, mas é a comunidade que vai dizer o que é melhor fazer, qual é o melhor caminho, e eu vou respeitar a decisão institucional. Então, se o Consune deliberar pela minha permanência na gestão durante o período que for necessário, eu vou ficar. Se o Consune entender que não, eu vou respeitar, como deve ser feito, né? O Consune é o colegiado máximo, é a voz da UFSCar na tomada de decisão. Então, esses são os passos que vão acontecer a partir da minha nomeação. Bia, ainda em torno da questão da nomeação, nessa live que você acabou de comentar e que eu também assisti, você falou em tentar reverter o processo de nomeação. Eu queria saber se a chapa e se você pessoalmente agora, como reitora nomeada, o que é que vocês estão pensando sobre isto? Existe a possibilidade de se reverter isso e de se tentar judicialmente a nomeação do professor Adilson de Oliveira, que era o primeiro nome da lista tríplice?
Bem, em relação a esse aspecto, eu preciso dizer para você que nós ainda estamos avaliando todos os cenários. Esse é um tema que está bastante em pauta no país atualmente. Infelizmente, a UFSCar não é a única instituição federal de ensino superior que passa por essa situação. Outras IFES também não tiveram o primeiro nome da lista tríplice nomeado para reitor ou reitora. Então, essa é uma pauta bastante atual. Existem duas ações no Supremo Tribunal Federal, uma do Partido Verde e outra da OAB, que questionam as indicações feitas pelo governo federal para a gestão das universidades, e também nossa expectativa é acompanhar o andamento dessas ações, verificar o que pode ser feito do ponto de vista legal. Nos parece que esse movimento é um movimento das pessoas que foram prejudicadas, então nesse caso o professor Adilson. Mas, Fernanda, mais do que isso, o que é importante colocar para a comunidade da UFSCar é o compromisso que eu tenho em fazer coro à luta da Andifes pela nomeação dos dirigentes escolhidos. Então, reitor eleito tem que ser reitor empossado. Se isso não é possível nesse momento, porque nós não temos um arcabouço legal que viabiliza isso de forma direta, nós precisamos construí-lo. E eu vou fazer coro às vozes que têm lutado por essa pauta. Bia, a nossa última questão tem a ver com a equipe de gestão. Como é que você pensa administrar a universidade com uma equipe que foi construída pelo professor Adilson e pela professora Jesus, e não por você? Bem, Fernanda, agradeço pela sua pergunta, porque imagino que as pessoas estejam mesmo se perguntando isso, curiosas para saber como vai se dar o processo de segmento da gestão, sendo que a equipe foi principalmente montada pelo professor Adilson. Embora os nomes tenham, em sua maioria, sido indicados pelo professor Adilson e pela professora Jesus, nós discutimos muito na equipe os perfis que seriam adequados para cada cargo que nós temos nos diversos escalões da gestão da UFSCar, como você colocou. Então, as pessoas não foram escolhidas aleatoriamente, nós temos características que as fizeram aptas para o convite. Por conta disso e pela coerência das indicações com o projeto eleito, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer alterações nesse momento. E para que não haja nenhuma interrupção e para que a gente consiga retomar com agilidade a gestão da UFSCar e implementando principalmente o projeto que foi escolhido, a minha decisão é por manter a equipe que foi formada pelo professor Adilson. No caminhar, se forem necessários fazer alterações, elas vão ser trabalhadas na equipe sempre, mas por hora nós vamos manter a equipe que já está bastante coesa, já tem trabalhado e que está indicada aí pelo professor Adilson e pela professora Jesus para seguir na gestão. Chama UFSCar Informa conversou com exclusividade com a reitora nomeada da Universidade Federal de São Carlos, Ana Beatriz de Oliveira. Esse foi o seu Chama UFSCar Informa, uma produção do movimento Chama UFSCar pela Democracia. Em breve voltaremos com mais informações.